para a aula 7. Lembrando que já fizemos a 11 também, então está acabando aí. Gerenciamento de custos, né? Os conceitos gerais do gerenciamento de custos, aí, como sempre, toda hora, né? Planejar, identificar, gerenciar, que é executar e controlar, né? Todos os processos sempre tem isso, né? Visitem aquela planilha, imprimam aquela planilha, deixa do lado ali, que lembra dos 3 processos do gerenciamento de custo. E a gente vai também fazer, né, o plano de gestão de custos e assim por diante. Vamos lá. Então, custo é grana, né? Que está na nossa tripé aqui, não esquecer, né? Que é o escopo, que é o trabalho, que é o prazo, e a terceira variável, que é o custo. Né? Lembrando que a qualidade está dentro do projeto, é intrínseca. Então, nós estamos no terceiro base da pirâmide, que é o gerenciamento dos custos. Lembrando a diferença entre custo e despesa, despesa é da empresa, custo é do projeto, tá? Então, não vamos esquecer disso. E esse aqui é importantíssimo, né? Que valor é benefício menos custo. Então, se nós reduzirmos os custos do projeto, né, por essa equação, nós automaticamente estamos melhorando o valor. Tá? Então, são conceitos importantes. Então, reduzir custo do projeto, você está aumentando o valor para o cliente. Né? Então, se você vislumbrar no projeto que você pode cortar algumas coisas, você está gerando valor para o cliente, valor monetário. Né? Então, essa equaçãozinha ela é bacana. A gente pode colocar todos os custos aqui num Canvas aqui também, se quiser, tá? Para usar. A gente vai gerar um plano de gerenciamento de custos que tem todas essas áreas, mas o mais importante aqui, a gente vai fazer o que? Essa curva prevista do previsto versus o realizado de custos, né? Que é o cash flow do projeto. Não esqueçamos, né, que a gente, depois que planejar tudo, vai estar o mês 1, o mês 2, o mês 3, o mês 4, né, aqui acumulado. Então, o cash flow do projeto é a parte mais importante, do gerenciamento de custos até chegar lá aos 100%. Essa é a curva que nós vamos medir, a curva de planejado, a curva de aderência. E depois o tempo vai passando, a gente vai medindo a outra curva, né, o nosso CPI, tá? Não esquecer do CPI e do SPI, tá? Então, a gente vai ver já já. Lembrando que também do gerenciamento de custos a gente pode fazer ou comprar, um make or buy, está lá no nosso capítulo. Lembrando também do gerenciamento de custo padrão, está lá no nosso capítulo. É um custo da empresa histórico que a gente vai usar como referência. Tá? E aí não esquecer dessa figurinha jamais, variação de quantidade, variação de preço unitário, e não esquecer que tem um que é a variação da quantidade vezes a variação de preço unitário, né, do PU, tá? Então tem sempre esse quadrante aqui que a gente esquece, porque, né, quando varia o preço, varia esse aqui. Quando varia a quantidade, varia esse aqui. Mas se variar os dois, ainda tem uma área que é a variação do preço vezes a variação da quantidade. Tá? A gente viu bastante lá em detalhes isso. Outro detalhe que a gente viu, né, que os custos do projeto eles vão mudando ao longo do tempo. Então, primeiro faz o custo das atividades, que é mais fácil, que estão no cronograma. E aí, dependendo da fase do projeto, já tem imprecisão, a gente já coloca aqui uma imprecisão aqui no projeto. Aí a gente faz orçamento lá com as empresas, aí o custo do projeto é esse aqui, né? Aí o tempo, a gente coloca uma reserva de contingência, que se acontecer alguma coisa no projeto, a gente pode ir lá. Então, temos a reserva de imprecisão, que é o 2, e a reserva de contingência, que é o 4. O 2, o gerente de projeto normalmente pode usar, e o 4 precisa autorização do diretor. E existe ainda uma reserva gerencial de todo o projeto, que é dos fatores externos. Tá? Esses dois aqui são gerenciáveis, e esse aqui, essa é outra reserva aqui, é dos fatores externos. Essa aqui só o diretor pode liberar, tá? Porque são fatores externos, inflação, Covid. Então, né, e aí dá o orçamento geralzão do projeto, né? O orçamento geralzão do projeto é formado por 3 contingências: a contingência de quantidade,
que é ali no projeto de engenharia, a reserva de contingência, que são ali gerenciáveis, estão dentro do projeto, alguma coisa aconteceu, e uma reserva, um aumento de preço de alguém, alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa lá, né, que aconteceu, quebrou uma máquina, tal, utiliza-se a reserva de contingência e a reserva gerencial um Covid, é uma coisa maior, uma força externa ao projeto. Então é o terceiro degrauzinho, né, o primeiro degrau de orçamento, o segundo e o terceiro, né? Tá, time? Então, são como é que a gente faz o orçamento do projeto. E aí, aquela coisa que a gente falou, que temos os gastos, que é a curva base, e a curva que a gente vai controlando, né? Então, isso aí, a reserva gerencial é aquela que fica lá, igual a gente falou, certo? Então, isso aqui é dos fatores externos do projeto, a reserva gerencial, é o número 3, né? Então, tá? Reserva gerencial. As outras duas reservas estão aqui dentro. Então, o gerente de projeto ele fica com duas reservas, enquanto que o diretor do projeto fica com a reserva gerencial. E o gerente do projeto fica com as duas reservas, né? A reserva de imprecisão e a contingência. E aí temos o CPI, o SPI, que é aquela colinha que a gente vai ter que colocar na prova, né? Isso aqui eu indico no dia do exame. Esse é o planejado, nos dois casos aqui. E aqui, né, se o custo real está maior e o prazo está menor, o prazo é o verde e o custo é o amarelo. Custo acima maior e prazo menor, o projeto está indo mal, né? Agora, se o prazo está melhor e o custo está menor, então o projeto de alto desempenho, o projeto está indo bem. Aí eu mandei uma planilhinha para vocês irem simulando isso, tá? É importante. Isso aqui, então, tá beleza? A gente precisa dar uma recordada nesse antes de fazer a prova. Então, se o CPI, que é o custo do projeto, é maior do que 1, o projeto está com baixo desempenho em custo. Se o SPI do projeto, que é o prazo, está menor que 1, ele está ruim, porque ele tá entregando menos, aquela ideia dos andares, né? Eu era para estar no andar 10, eu estou no andar 6, o SPI é menor que 1. 6 dividido por 10 dá 0,6, eu estou ruim. Eu era para gastar 100 e estou gastando 120, então é 120 dividido por 100, dá 1,2, é maior que 1, o projeto está com alto custo. Então, né, e aqui o projeto está com 0,6 de desempenho em prazo. Então, abaixo de 1 é ruim em prazo, acima de 1 é ruim em custo, e vice-versa. Tá, então, um resumo rapidinho. O gerenciamento de custo é o capítulo mais difícil do PMBOK 6, né? Sugiro dar uma lidinha, né? Principalmente essa história aqui do valor agregado, né, time? Então, é justamente essas continhas aqui. Sugiro, né, na véspera do exame, dar uma lidinha nisso, lembrar desses conceitos, tá? É a mais chatinha de todas. Beleza, time? Então, vamos lá. Um exercício. Você foi designado para um projeto de software, então é ágil, né? Já vamos direto para o projeto ágil. Nova funcionalidade, então ágil. Nova metodologia, ágil, né? E também não tem experiência, também é ágil, tudo novo, né? Você vai ter que usar técnicas e ferramentas novas. Com base em tudo isso, nessa nova abordagem ágil, qual é a melhor coisa a fazer? Gerenciamento do custo dos projetos ágeis. A. Vamos revisar o cronograma para levar em conta a eficácia reduzida dos recursos inexperientes. Jamais, né? Projeto ágil não tem nem cronograma. Lembra que eu falei para vocês? Ah, porque a equipe é inexperiente, então vamos reduzir. O projeto ágil é time box e sprint. Não tem cronograma. Então, tchau. A pode jogar fora. Projeto ágil é sprint. Não tem cronograma, A está fora. Contratar recurso externo. Também não, né? Projeto ágil é com os recursos internos, né? Ele é fixo. A gente vai pegar e fazer por funcionalidade, né? Mais uma vez, o nosso querido desenho da funcionalidade mais importante para menos importante, e vamos fazer de cima para baixo.
Se faltar recurso, a gente vai jogar essa funcionalidade fora. Então, não mexe com recurso. Então, está fora, né? Então, não vamos aumentar pessoas, né, para fazer o projeto. Revisar estimativas do projeto para levar em conta o custo de treinamento. Opa, grande chance, né? A equipe não conhece, talvez tenhamos que treinar, não previmos, talvez sim, aí sim, né? E solicitar um treinamento correto seja fornecido e pago pelos gerentes funcionais. Aqui talvez dê para arriscar também, né? Gerentes funcionais num projeto matricial, né? E não vai ficar nisso, né? Então, pessoal, assim, acho que por exclusão não é uma questão fácil, mas talvez por exclusão dê para fazer. A é cronograma, não tem no projeto ágil. B, recurso externo, né? E técnica para satisfazer a linha base do cronograma. A B está errado por cronograma também, né? Projeto ágil não tem cronograma. Revisar a estimativa do projeto, sim, porque tudo é estimado, e aí a gente vai treinar a equipe, que é coisa nova. Tá, então vai entrar no custo do projeto, a gente vai gastar dinheiro com treinamento e vai cortar da funcionalidade menos importante. Então a origem do recurso é dentro do próprio projeto. A gente só vai trocar, né, um recurso que estava lá para a equipe desenvolver essas funcionalidades baixas, vai a grana lá para o treinamento, vai trocar, então vai revisar a estimativa. Vamos tirar o recurso da funcionalidade N e vamos colocar o recurso no treinamento. Tá? Mas não vai pedir recurso extra, não vai ter sobreprazo, não vai ter sobrecusto, só vamos eliminar as menores funcionalidades. Então, pegando aí o conceito do ágil é isso, hein? É custo constante, prazo constante, corta a funcionalidade. Beleza, time? Mais uma aqui, olha lá o que eu falei, né? É uma equipe de projeto tem discutido por dia sobre a maneira correta de concluir um design de alto nível. Este argumento fez com que o índice de desempenho em prazo, o IDP, caísse para 0,89 e o de custos também caiu, né? Caiu em prazo e caiu em custo. Aí a questão por si só já ficou difícil. Se o gerente de projeto disser à equipe: vamos agendar uma discussão para a nossa reunião de equipe na próxima semana, né? O que ele vai estar fazendo? Ele está convocando todo mundo para discutir o projeto na próxima semana. Ele vai estar negociando, ele vai estar resolução de problema, ele vai estar se retirando, aumentando ainda mais os custos. Tá? A questão é chata, né? Porque dá um monte de informações, né? Vamos tentar tirar, né, os problemas, né? Tem discutido por dias, isso é importante, né? Ele quer concluir o design dentro do prazo lá, né? Esse argumento faz com que o índice de desempenho do cronograma está 0,89 e do IDC está 0,8. Isso aqui é tudo nuvem de cortina de fumaça, tá, time? Coloquei justamente aqui para a gente achar que vai calcular alguma coisa, mas não vai calcular nada, certo? Vamos agendar uma reunião para discutir, vai agendar uma reunião. Isso é importante. Ele não está resolvendo o problema na hora, ele vai agendar, certo? Para reunir com a equipe na próxima semana. Ele está negociando, ele está resolvendo o problema. Eu acho que a B definitivamente podemos tirar, porque ele não está resolvendo. Se ele agendou para a próxima semana, né, ele postergou. Ele está retirando, batendo em retirada, a certo modo, sim, que ele não está enfrentando o problema de frente. E ainda está aumentando ainda mais o custo, porque deixou para a semana que vem, não necessariamente. Não necessariamente, né? Ele corta uma funcionalidade, não necessariamente. Então, por exclusão, ele ou ele está negociando ou ele está se retirando. Tá? Aí é conceitual, time. Vamos deixar aí um tempinho para a equipe responder. 30 segundos. Tá? O projeto está indo mais ou menos, não muito bem. Está com o desempenho custo está baixo, mas o de prazo também
Então, ele pode estar, só que o desempenho em custo está 0,8 e o prazo está 0,89. Então, ele deve estar, talvez, com um problema de custo, mas não dá para saber a fundo, né? Os índices são muito parecidos, 0,8, 0,89, mas tudo isso é nuvem de fumaça. Na verdade, é um capítulo de recursos humanos aqui e é um processo de estratégias de resolução de conflito, tá, time? Isso tá parte lá que a gente fez, que está no chá do gerente de projeto, né? Competências, habilidades e atitude, tá? Ele está usando a sua competência? Acho que não, né? Está sendo hábil deixar para a próxima semana? Em parte, sim. E está tendo atitude, de certa maneira, não, né? Ele está mal de atitude, ele não resolveu o problema. Então, né, com highlight aqui, talvez respondêssemos a questão. Deixa eu trocar o pincel aqui. Beleza, time? 30 segundos? Então, ele está falhando aqui na atitude, né? Está com um problema e ele está, às vezes, né? Lembra que eu falei que se for um conflito entre pessoas da equipe, ela pode deixar para frente até que sedimente bem, né? Não deixar muito tempo, mas sedimentar aquele conflito. Mas ele está com problema de prazo e custo e agendou para a próxima semana. Ele, de certa forma, está se retirando do problema no curto prazo, até para entender o porquê que está 0,89, o porquê está 0,8 e deixou o problema para a semana seguinte. Ele não está negociando. Na semana seguinte, pode ser que ele negocie alguma coisa, tá? Mas ele agendar para a próxima semana, ele não está negociando. A primeira etapa dele, ele está retirando para uma segunda etapa negociar, certo? Tá, time? Então, resolução de conflito, ele se retirou, vai entender o problema para posteriormente negociar. Então, ele deixou em steps, tá? Então, é um problema, tá vendo? De negociação, não é nem de cronograma, não é nem de nada. Tem uma, né? Se na prova fala, puxa, o IDC é 0,8, o IDP tal. Se o cara for pensar bem por exclusão, não precisa quase disso. Na verdade, deixou o problema para. É um problema de resolução de conflitos. Beleza aí, time? Coloquei de propósito, né? Só para nem sempre estar lá IDC e IDP, que a questão é disso aí.